Começará em breve. Agora está gravando, pode começar. Olá, o nosso grupo então é composto pelos alunos Alexandra, o Davidson, a Ianca, o Paulo e eu, Thiago. O tema do nosso trabalho é o estudo de coorte. E eu vou fazer uma breve introdução, logo na sequência os meus colegas vão falar, né, em relação aos seus itens. Nós optamos então pela câmera ficar desligada dos demais colegas, por conta da conexão. Logo no momento da apresentação, eles irão abrir e daí eles vão falar, né, questionar, debater sobre seus temas. Então, fazer um breve conceito, uma breve introdução, falar um pouco do conceito do que é um estudo de coorte, né? Ele é um estudo que tem como um dos objetivos é investigar algo e observar. Então, como é um estudo de observação, ele precisa, então, de 2 pontos, né? Observar 2 pontos, 2 grupos, 2 fatores para que consiga chegar a um resultado. É um estudo longitudinal porque ele tem um tempo, ele precisa de uma observação por um período. Esse período vai ser delimitado, vai ser incluído dentro da metodologia. E sendo a unidade de observação, o indivíduo ou o acompanhamento permite, então, detectar as mudanças, né, que ocorrem em todos os participantes do estudo. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos fazer uma observação de um grupo que é fumante e um grupo que não é fumante. Com o tempo delimitado, vai acontecer a observação desses 2 grupos e esses fatores, o tabagismo e o não tabagismo, eles vão chegar a um resultado, como, por exemplo, ou câncer de pulmão ou alguma outra doença, né, relacionado a esse fator. Pode passar aí. Então, os estudos de coorte, eles são presentes na área da epidemiologia, muito utilizado também na área da saúde, porque eles permitem que se conheça, além da incidência dos agravos da saúde na população, a relação causal do desfecho de observação entre os fatores, como, por exemplo, esse que eu dei do tabagismo, né, entre as pessoas que são e não são tabagistas. O termo, da onde que vem esse termo coorte? Inclusive, eu pus ali uma imagem de um soldado. O termo de coorte, ele vem do latim cohors, que se identifica 1/10 das legiões de soldados romanos que marchavam junto nas campanhas bélicas do Império. Em epidemiologia, coorte identifica um grupo de pessoas com uma experiência em comum. Qual que é os objetivos desse tipo de estudo? Avaliar, então, fatores de risco e de proteção, avaliar a etiologia e a causalidade desse fator e avaliar também a evolução da doença ou qualquer outro fator que a gente está observando e o prognóstico em função desse fator. Então, em relação ao artigo, a gente selecionou um artigo bem atual, um artigo de 2021, que ele tem como avaliação, é um artigo A1, que tem como título a amamentação dos 6 primeiros meses de vida de bebês atendidos por consultoria em lactação. Próximo. Olá a todos, como o Thiago falou, sou o Paulo. Então eu vou iniciar com a avaliação do artigo conforme os itens, né, para ressaltar, a gente usou o STROB, né, que serve para avaliar artigos de corte também na pesquisa quantitativa. E o primeiro item, então, ele aborda sobre o desenho do estudo no título e no resumo, né, com o termo utilizado, né, e se ele disponibiliza nesse resumo os passos informativos que foram realizados. Então, no título, ele não menciona sobre ser um estudo de corte, mas ele fala sobre a amamentação nos 6 primeiros meses, né, talvez sendo implícito de que seria um acompanhamento, mas não diretamente ele fica claro que é um estudo de corte. O resumo indica o desenho do estudo, então ele coloca lá no método, que é um estudo de corte. Ele segue os passos de objetivo, métodos, resultados e conclusões, e aí vai apresentar as informações de forma equilibrada e sintetizada, né, trazendo as informações mais relevantes dessa pesquisa, como os resultados que foram esperados e alcançados. Pode passar, Ian. Então, no item 2, com relação à introdução, contexto e justificativa, na nossa avaliação, a gente detalha que o referencial teórico ele está presente, né, aborda sobre as questões do aleitamento materno,
trazendo a importância do conceito, né, para o conhecimento e o desenvolvimento dessa prática, e nas pesquisas realizadas também. Os estudos, eles são atuais nessa introdução, mais de 80% são dos últimos 5 anos, ou 3 anos também, como alguns surgiram, e eles fortalecem a importância da temática, né, que seria a amamentação exclusiva e a consultoria em lactação, que é algo que vem sendo desenvolvido ultimamente por enfermeiros com a especialização nessa área. Ele também justifica claramente o porquê da investigação, né, que seriam esses impactos benéficos da consultoria na amamentação, né, como a diminuição da deixa pela amamentação exclusiva, sobre os hábitos de alimentação da mãe, do bebê, e também a importância nutricional e para a saúde da criança. Contudo, assim, a gente notou que nessa introdução ele não traz tantos dados epidemiológicos. E quando a gente para pensar numa pesquisa quantitativa, a gente espera que na introdução o autor ele traga alguns dados epidemiológicos para embasar a sua discussão. Então, quando a gente lê essa introdução, a percepção que a gente tem é de que ela é uma introdução de um artigo quali, porque ela traz muito algumas questões mais subjetivas e contextuais, e não traz dados para embasar o porquê da pesquisa, né? O porquê da investigação neste tema. Por exemplo, ela não traz estudos prévios com dados sobre a temática pesquisada, né? Como exemplo, dados sobre a importância da consultoria, né? Então, X crianças ou X mães, né, adotaram melhores práticas após a consultoria, né? Ou no Brasil, a consultoria ela vem sendo desenvolvida por um grupo de enfermeiros, então ela não traz assim, dados mais quantitativos de fato, né? Bem como com relação à amamentação também, né? Ela não nos traz dados sobre o número de crianças que fazem aleitamento materno exclusivo, complementar, então acho que faltou um pouquinho desse olhar mais quantitativo na introdução. Com relação à justificativa, ele justifica bem, né, com relação à importância do estudo. Pode passar. Com relação à introdução, né, os objetivos, né, o item 13 ele nos pede para avaliar se os objetivos são claros e específicos e se inclui hipóteses. Né? Na verdade, o artigo ele detalha 3 objetivos, que é identificar padrões de amamentação, sobrevida da amamentação materna exclusiva e fatores associados à sua interrupção. Então, ele traz nessa sequência, como tal qual está citado aqui no slide, esses 3 objetivos, só que ele não delimita um objetivo geral e alguns objetivos específicos. Eu acho que poderia ter, né, achamos que poderia ter ficado um pouco mais delimitada essa questão. Por exemplo, ao identificar os padrões da amamentação, né, já é um objetivo geral e, consequentemente, como objetivo específico, poderia, dentro desses padrões de amamentação, avaliar a sobrevida do aleitamento materno exclusivo e quais os fatores que estão associados à sua interrupção, né, à medida que a gente vai conhecer esse padrão de alimentação, de amamentação. E eles também não trazem hipótese. Qual seria a hipótese desse estudo? Né? Pode passar. No item 4, com relação aos métodos ou desenho do estudo, no início ele traz um método, né, que é uma corte prospectivo. Né? Se a gente for olhar o conceito de prospectivo, ele já trata de um estudo de corte, né? Então, de repente, poderia ficar o termo mais implícito, só para fazer um alinhamento, um fechamento assim, mais exato, mas não que seja algo muito grave. E aí também no método, né, ele menciona que o acompanhamento ele foi realizado 24 horas no nascimento, né, de forma presencial, e depois no 15, 30, 60, 120, 180 dias de vida do bebê, porém por telefone. Só que ele não justifica, né, e aí ficou até uma curiosidade do porquê esse espaçamento, né, porque a gente tentou fazer alguns fechamentos, e a gente percebe que não seria de acordo com as consultas de puericultura, pela periodicidade, mas não fica claro o porquê desse espaçamento. Então, para quem gostaria de reproduzir esse estudo, ficaria interessante conhecer por que se adotou esse espaçamento para o acompanhamento. Pode passar. Depois, no item 5, então, né, o contexto,
Tá tudo ok, né? Deixaram claro. A única questão que a gente levantou seria com relação ao local, porque ele deixa claro que é no Hospital Amigo da Criança, que é o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e deixa claro também que são 2 enfermeiras, sendo uma de dedicação exclusiva, e uma nutricionista. Então a gente pensou até que ponto, eticamente, né, estaria respeitando as questões de anonimato e a ética em pesquisa. Por mais que os dados sejam de crianças variadas na região da metrópole ali, né, identifica o serviço e também identifica as profissionais. Por mais que o artigo não traga dados comprometedores, né, reflexões comprometedoras a respeito da prática e do serviço, a gente questionou até que ponto isso seria o ideal. Tá? Então, o contexto, como eu já falei, foram 2 enfermeiras e uma nutricionista que desempenham essa função desde 1996. Aliás, o programa é executado desde 1996. Como eu disse, o acompanhamento foi realizado 24 horas, 15 dias, 30 dias, 60 dias, 120 e 180. E a exposição aparentemente não apresentou interferência dos pesquisadores. Né? Eles só fizeram esse acompanhamento sem realizar nenhuma interferência, e a coleta de dados foi presencial no primeiro dia e na sequência foi por telefone. Pode passar. E no item 6, sobre os métodos participantes, né, foram incluídas duplas, mães e bebês, residentes em Porto Alegre, na região metropolitana, onde essas crianças elas deveriam ter igual ou maior de 37 semanas de nascimento, com peso acima de 2,5 kg, né, que estivessem em alojamento conjunto e disponibilizassem um contato telefônico. Foi dado como critério de descontinuidade o não atendimento das ligações. E aí, pode passar, por favor. Ainda no item 6, identificamos que ela não explana o conteúdo das questões. Então, ele cita que são 2 questionários que foram realizados para a entrevista. Né? A coleta foi feita inicialmente num instrumento com 34 perguntas e um outro, no segundo momento, com 47 perguntas, que ambos foram elaborados pelas autoras, com questões fechadas e questões abertas. Mas em nenhum momento do método, né, nem em anexo, ele deixa claro qual é o tipo de questão, o que ela aborda, quais são os direcionamentos, né, quais são as questões abertas que foram utilizadas, né, para dar o start na entrevista. Então, acho que isso ficou como uma falha também para um artigo A1, em que também está publicado numa revista de grande impacto, que na verdade agora no novo Qualis é A2, e quem gostaria de reproduzir essa pesquisa ficaria, então, com esse déficit de conteúdo com relação ao questionário aplicado. Né? Uma hipótese, um ideal seria entrar em contato com as autoras, mas seria interessante que isso já constasse na pesquisa. Né? E aí os dados foram analisados por meio de análise descritiva e analítica, né? Com uma análise de sobrevivência para avaliar o tempo de interrupção do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. É isso, até o item 6. Olá, eu sou o Davidson, conforme o Tiago apresentou. Vamos dar continuidade aqui aos itens do método, né? Conforme o Paulo estava falando. Então, o item 7, né, do Strobe, que trata acerca se o artigo ele define claramente todos os desfechos, né, exposição, preditores, confundidores em potencial e modificadores de efeito, né, dá para perceber as variáveis dependentes, né, conforme o trecho que está explícito ao lado, e também as variáveis independentes, né, eles conseguiram expor de uma forma bem clara. As variáveis de confusão, né, o estudo não teve uma comparação com outros grupos, então não percebe-se essas variáveis de confusão. Pode passar. Para o item 8, né, que fala sobre as variáveis de interesse, né, que fornece as fontes de dados e os detalhes dos métodos utilizados na avaliação, né, na mensuração. Observa-se no trecho utilizaram dados primários obtidos na coleta de dados e que compunham a base de dados da pesquisa maior. Ou seja,
trata-se de dados primários por meio da dupla mãe-bebê, tá? E daí a gente percebe que essa pesquisa, ela vem talvez de um projeto maior, de uma tese ou dissertação, que talvez esses dados que percebemos a falta, né, com relação ao instrumento de coleta, entre outros, estejam disponíveis no relatório final da pesquisa. Pode passar. O item 9, né, e o item 10, que pede para especificar as medidas adotadas para evitar potenciais fontes de viés e explicar como se determinou o tamanho da amostra, nós podemos perceber na terceira página, quando trata ainda do método, neste parágrafo, que com relação o tempo de amamentação do bebê, né, por meio do cálculo da amostra, da taxa de risco, então isso pode ser considerado como uma forma de tentar evitar, né, o viés na pesquisa, considerando orientações do Strobe, né, onde os autores devem deixar claro quais são as medidas adotadas para evitar potenciais fontes. No estudo analisado, os autores não apresentam de forma clara estas medidas, né? Eles falam que utilizou-se, né, a taxa de risco pelo potencial médio de sobrevida do aleitamento materno exclusivo. Pode passar. O item 11, que pede para explicar como foram tratadas as variáveis quantitativas na análise, né? Então, foi observado as variáveis quantitativas, né, por meio do teste T, né, onde compara as medidas, também o teste de Mann-Whitney, que compara as medianas e que quadrado, e também o teste exato de Fischer, que compara as proporções. Então, observou-se, eles conseguiram descrever, né, esses testes que foram utilizados. Pode passar. O item 12, né, que descreve os métodos estatísticos, incluindo aqueles usados para controle de confundimento, entre todos os itens, né, solicitados. Observou-se no estudo o método de Kaplan-Meier, que trata sobre a mediana do tempo de amamentação materna exclusiva, o teste de Log-Rank, com curvas comparadas, e o modelo multivariado com análise bivariada, que está exposta no artigo. Pode passar. Bom. Então, os resultados, seguindo também a avaliação de Strobe, no item 13, traz a questão dos participantes, que tem que ser descrito o número em cada etapa do estudo, o número de participantes potencialmente elegíveis, quais que foram examinados de acordo com os critérios de elegibilidade, elegíveis de fato e incluídos no estudo, que terminaram o acompanhamento. Como vocês podem perceber, foram incluídos no estudo 231 duplas mãe-bebê para acompanhamento. Por impossibilidade de contato telefônico, 18 duplas foram consideradas como perda aos 15 dias, 22 aos 30 dias, 20 aos 60 e 11 aos 120 dias. Então, foi finalizado o estudo com uma população de 158 duplas. O artigo trouxe essas informações descritas, não houve falhas. Pode passar. Os resultados e os desfechos, então, a gente também não teve acesso, como o pessoal colocou, qual que foi o questionário que foi elaborado, quais que foram as perguntas, mas os resultados, eles foram apresentados descrevendo a questão da amostra, considerando as perdas e o valor de P que foi significativo. Pode passar, Ianca. Os dados primários, então, que eles foram consultados, foram descritos e os resultados apresentados. Sem saber qual foi o questionário, fica difícil avaliar se todos realmente foram apresentados ou se houve perdas ou se houve informações que foram ocultadas nessa avaliação. Mas, pelo que foi apresentado, tudo foi incluído. Pode passar. Outras análises, então, que foram feitas, segundo o estudo,
Eles analisaram a questão da curva de sobrevivência de Kaplan-Meier e referente ao tempo de aleitamento materno exclusivo. Então, foi um resultado também apresentado, atingindo o objetivo da avaliação do método, mas o que dificultou é a questão que a gente não sabe quais que foram as perguntas feitas. Pode passar. Então, oi, me chamo Ianca. Eu vou seguir, então, abordando alguns tópicos da discussão, né? Então, aqui no item 18, que fala sobre a discussão dos principais resultados, né? A gente pôde identificar aqui no manuscrito, ele aborda esses principais resultados e, inclusive, relaciona eles com o objetivo do estudo. Então, como o Paulo apresentou anteriormente, né, o objetivo deles estava fragmentado em 3, então, relacionados com os padrões de amamentação. Então, eles apresentaram, né, uma redução progressiva do aleitamento materno exclusivo, também um aumento gradual e contínuo do desmame ao longo dos 6 primeiros meses de vida. Falam também, né, sobre a sobrevida do aleitamento. Então, apresentam esse decréscimo, né, gradativo da sobrevida com o passar do tempo, com uma maior queda no período do nascimento até os primeiros 15 dias de vida, e que também após os 120, né, então ocorre uma discreta estabilidade da sobrevida do aleitamento. Então existe essa probabilidade, né, de que o bebê que chegou até 150 dias, ele permaneça assim até 180. E eles também discutem os resultados relacionados com os fatores que estão associados com a interrupção do aleitamento materno exclusivo. Então, apontam vários fatores, né? Como o aumento da idade materna, o tabagismo, uso de chupeta, também relacionado com mulheres que apresentaram alguma dificuldade na amamentação após a alta hospitalar, e também com as que procuraram auxílio em banco de leite humano. Falando um pouco sobre as limitações do estudo, né? Eles também apresentaram na discussão, eles apresentam as perdas, então, essas perdas relacionadas com a descontinuidade, né? Como uma das principais limitações. No entanto, elas enfatizam que isso de alguma maneira não interferiu na qualidade do estudo, né? Então, as perdas fariam parte do processo, né? E já estavam previamente não programadas, mas delimitadas, né, pela metodologia. E também sinalizaram uma possibilidade de viés de memória, que se dá, então, pelo tempo, né, entre a ocorrência do desfecho e o intervalo da ligação realizada, então, desse contato posterior com os participantes, que, como o Paulo comentou, também não apresentou uma justificativa bem definida, né, dos intervalos de tempo que foram selecionados. O item 20, então, ele fala sobre a interpretação que os autores precisam deixar escritas na discussão, né? Então, se eles apresentam uma interpretação cautelosa dos resultados, considerando desde os objetivos, as limitações, que eu comentei anteriormente, né? Então, já estão contempladas, e também a multiplicidade das análises, né, os resultados de estudos semelhantes e outras evidências. Então, os autores, eles interpretaram os dados, né, dando conta do objetivo, da limitação, discutiram seus resultados, então, com cortes semelhantes, né, então, direcionadas a esse mesmo público, realizadas em outros cenários. Também contextualizaram algumas lacunas na literatura, né, com relação a alguns mecanismos, como o uso da chupeta e a interrupção do aleitamento materno exclusivo, e também apontaram a necessidade de aprimoramento de alguns programas de aleitamento materno, pensando em algumas propostas de qualificação, né, então, envolvendo principalmente qualificação profissional e outros métodos de contato. O item 21, ele pede para estar relacionado, né, com a generalização dos resultados. Então, sim,
os dados eles podem ser generalizados, né, estatística e analiticamente, a partir, né, dos resultados de seleção da amostra, todos os critérios que foram seguidos, e também com base no rigor metodológico, né, e nos resultados que eles apresentam, isso inclusive se comparado com estudos semelhantes. E o último tópico, então, ele fala sobre informações de financiamento, né? Então, esse estudo, ele teve um apoio financeiro do Fundo de Incentivo à Pesquisa e Eventos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, apresenta a data do processo, né, tudo mais, mas ele não detalha qual o papel dos financiadores, né, se eles atuaram de alguma maneira direta ou não no processo de desenvolvimento da pesquisa, se eles participaram de uma maneira mais ativa, né, se assumiram algum outro papel no processo de desenvolvimento da pesquisa. Então, essa informação não está bem evidente no artigo. E, assim, finalizamos a apresentação, né? Apresentamos inicialmente uma introdução sobre o que é o estudo de corte e depois uma análise do grupo, então, do artigo com base no guideline do Strobe. Acho que é isso. Obrigada.